Da aula 3, eu só queria introduzir, quer dizer, o texto do Luiz Krauss, que é um professor um pouquinho mais velho que eu, professor da USP, está trabalhando, muito ativo, e ele escreve sobre um autor, Appelfeld, que é um autor que nasce na Europa, passa a infância, começo da juventude, da adolescência durante a guerra, coisa muito sofrida, e depois refaz a vida dele em Israel, constrói a vida dele em Israel. É um cara que perdeu tanto que ele perdeu até a própria língua materna, porque ele, enfim, perdeu a casa muito cedo. E ele vai, na maturidade, ele vai tentar entender o que era o mundo dele antes da guerra. E ele faz isso através do que o Luiz chama de composição. Ele vai nos cafés, ele fala com gente daquela época, pessoas um pouco mais velhas que ele, que têm mais memórias de antes da guerra. Então ele vai recompondo uma memória que ele nem sabe se tem, né? A maior parte de nós não viveu nada tão traumático, a gente tem acesso ao nosso passado, mas o caso dele é interessante exatamente porque é radical, né? Exatamente porque ele teve que fazer um esforço muito grande para saber de onde ele veio. Um esforço consciente, um esforço literário, um esforço intelectual, um esforço também sociológico, de ir lá, ouvir as pessoas, fazer pesquisa, né? Esse artigo é o artigo que me inspirou, esse curso. Para mim ele é importante, eu não sei como ele vai ser para vocês, talvez o contexto, o sofrimento dele acaba sendo mais importante do que a ideia de recomposição. Para mim, o que saltou mais aos olhos no artigo do Luiz, que é um brasileiro, professor da USP, falando sobre o Appelfeld, o que saltou mais é essa ideia de composição e me inspirou a dar esse curso. Esse curso está montado nessa ideia. Então essa leitura é obrigatória. Tem mais uma leitura, que são 3 artiguinhos, vocês podem ler 1, 2 ou 3. Uma leitura mais leve do Mário Vargas Llosa, que é um escritor peruano, também está ativo, da outra geração, né? Ele já é bem mais velho. E ele fala, o Vargas Llosa fala sobre 3 autores, também escritores. E ele fala da relação desses, da ficção desses autores com a realidade. Tem a ver com o nosso curso, mas não tem totalmente a ver, porque é a relação da ficção com a realidade. E a gente está falando da relação das memórias com uma certa realidade passada. Quer dizer, o escritor ele tem mais liberdade para falar o que ele quer. Ele tem essa liberdade da ficção. No nosso curso, a gente está falando mais de uma recuperação da memória. Mas, apesar de não ser a mesma coisa, vocês percebem que tem a ver? Porque a relação entre essas coisas ela é parecida. O autor de ficção ele também está recompondo uma realidade sem o peso dessa realidade ser real. Não sei direito falar isso. Quer dizer, ele não, o autor de ficção não tem um compromisso com os fatos, e nós vamos ter. Mas o autor de ficção tem um certo compromisso com capturar uma certa verdade, digamos assim. A partir de quê? A partir também desses fragmentos. A partir de pessoas que ele conheceu, coisas que ele viveu, sensações. A partir, às vezes, também de uma certa pesquisa histórica. Enfim, ele vai também compondo. O Vargas Llosa defende essa liberdade literária, essa liberdade criativa. Né, acho que em algum momento ele fala, não, para uma coisa ser verdade, ela não precisa ser factualmente ter acontecido. Os artigos de vocês têm que ficar muito claro o que é fato, tá certo? Porque esse não é um curso de criação literária, é um curso de sociologia. Mas eu acho que vocês lendo os 2 textos, tanto o do Krauss quanto
1 ou 2 ou 3 artigos do Vargas Llosa, essa ideia desse esforço de criar uma história possível, seja o escritor criando, seja o sociólogo criando, eu acho que a gente vai ter... Desculpa. Eu acho que vendo, a partir dos 2 textos, a gente vai conseguir refletir sobre algo que a gente fez de modo muito emotivo com os Meninos da Rua Paulo. Quer dizer, esses 2 autores, o Llosa e o Krauss, eles vão ajudar a gente a pensar sobre as dificuldades que a gente tem, os desafios que a gente tem quando a gente está recompondo uma realidade. Seja recompondo com uma verdade meramente literária, que não tem obrigação de ser fiel aos fatos, seja recompondo de um modo que tenta ser o mais fiel possível ao que de fato aconteceu. Tá certo? São 2 textos de reflexão, e eu queria que vocês lessem com muito carinho, porque são os textos que vão... são os textos teóricos, digamos assim, do curso. Tá certo? Então, qualquer dúvida, vocês me procurem, seja pelo Skype, seja pelo próprio Moodle, vão me dizendo como estão indo as coisas, tanto o pessoal da extensão como o pessoal da graduação, se alguém estiver vendo esse vídeo. Tá ok? E eu queria repetir que eu gostei muito dos exercícios dos Meninos da Rua Paulo. Eu fiquei realmente muito contente, até emocionada. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Um abraço.